Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é Romanos 5, de 1 a 11, e estamos refletindo sobre o Evangelho da Redenção. No contexto desse texto, observamos que Abraão é justificado pela fé e se torna pai de muitas nações. À semelhança dele, todos aqueles que creem em Jesus estão perdoados e justificados. Quer sejam judeus ou gentios, todos eles passam a fazer parte da família da aliança. Logo, em Romanos 4, Paulo redefine a família de Abraão. Primeiro, ele a amplia, de modo que os gentios crentes podem ser acolhidos nela. E segundo, ele a restringe, de modo que o acesso a ela é somente pela fé em Jesus, para judeus e para gentios. E qual é o efeito dessa justificação, dessa inserção na família da aliança? Romanos 5, de 1 a 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu gostaria de propor que quem crê em Jesus e integra a família da aliança está em paz com Deus. Essa paz é produto de 3 experiências. A primeira experiência é com a graça de Deus, do verso 1 ao 5. Paulo começa o capítulo 5 afirmando que o efeito da justificação é a paz com Deus. Biblicamente, a paz, ou shalom, é a plena harmonia com Deus, consigo, com o próximo e com a criação. O apóstolo diz que essa paz só é possível pela fé na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso porque é Ele quem introduz os crentes no ambiente e na ambiência da graça de Deus. Assim, é somente sobre o chão dessa graça que é possível ficar de pé com firmeza. E pela graça de Deus, aqueles que creem se gloriam duplamente. Primeiro, na esperança da glória de Deus. Em Romanos, a glória é a plena conformação à imagem de Cristo. Segundo, nas tribulações da vida. As tribulações têm o poder de produzir perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, a esperança. E essa esperança não decepciona,
não frustra. E por que ela não decepciona, não frustra? A resposta de Paulo é porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Verso 5. Ou seja, a dádiva do Espírito Santo é a evidência de que o amor do Pai é derramado no coração daqueles que creem no Filho, morto e ressuscitado. Em uma cultura de mérito e instabilidade, experimentemos a firmeza da graça. A graça de Deus é o único chão firme sobre o qual nós podemos permanecer de pé. O único. Nela permanecemos firmes, apesar dos nossos tropeços e quedas. Isso porque é a graça de Deus que nos banca, não os nossos méritos. Nela permanecemos firmes, apesar das adversidades que passamos na vida. É a graça de Deus que nos fortalece para perseverarmos, que transforma o nosso caráter e que renova todo dia a nossa esperança. Esperança de dias melhores. Só a graça de Deus. A segunda experiência é com o amor de Deus, do verso 6 a 8. O texto segue e Paulo dá concretude ao amor de Deus. Essa concretude se evidencia nas seguintes palavras: Cristo morreu pelos ímpios, verso 6. Isto é, Jesus entrega a sua vida por aqueles que vivem sem levar Deus em consideração. É muito amor, muito amor. E para explicitar a profundidade desse amor, o apóstolo faz uma comparação. Alguém estaria disposto a morrer por um justo e bom? Embora isso seja difícil, é possível que sim. E por um injusto e mau, alguém estaria disposto a morrer? É claro que não. De jeito nenhum. Porém, é exatamente isso que Jesus faz na cruz do Calvário. Ele morre pelos ímpios. Assim sendo, a morte de Cristo é a demonstração mais evidente do amor de Deus. Ouçam o que Paulo afirma. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Verso 8. Este é o Evangelho. Esta é a boa notícia. É como declara N.T. Wright. O amor de Deus já fez todo o necessário e tudo aquilo que ainda vamos necessitar. Em uma cultura de ódio e insegurança, experimentemos a segurança do amor. Isso porque o amor de Deus por nós é provado de forma última e definitiva na cruz do Calvário. Nesse amor está a nossa identidade. Nós, que cremos em Jesus, somos filhos amados de Deus. Ponto. Não importa como foi o nosso passado, como é o nosso presente ou como será o nosso futuro. Somos filhos amados de Deus e isso nos dá a segurança que precisamos na vida. Quando o nosso coração está cheio desse amor, ele transborda em obediência e serviço. Obediência ao nosso Deus e serviço ao nosso próximo. Serviço em atos concretos de amor. A terceira experiência é da reconciliação com Deus, do verso 9 ao 11. O apóstolo conclui a primeira metade do capítulo 5 enfatizando a reconciliação, tema central da sua teologia. A graça, o amor e agora a reconciliação têm uma relação direta com a morte e a ressurreição de Jesus. O que Paulo está dizendo é profundamente simples. Pela morte do Filho, aqueles que creem são reconciliados com o Pai, são integrados à família da aliança
e pela vida do Filho, pela sua ressurreição, aqueles que creem serão salvos. A pergunta é: salvos de quê? Aqui no contexto, salvos do juízo vindouro de Deus. Sobre esse texto, Wright comenta: a esperança cristã de o veredito emitido no presente, a justificação, vir a ser confirmado no futuro, baseia-se com toda a segurança no que Deus já realizou na morte de Jesus. Neste ponto da argumentação, o apóstolo repete o que afirmou no fim do capítulo 3 e antecipa o que dirá no início do capítulo 8. Já não há culpa e condenação para quem crê em Jesus, o Filho de Deus. Estes estão totalmente reconciliados com o seu Pai, desfrutando a sua condição de filhos na família da aliança. Então, é a justificação presente que livra do juízo vindouro, futuro. Em uma cultura de segregação e calcificação, experimentemos a unidade da reconciliação. Fato é que a nossa reconciliação presente com Deus implica a nossa comunhão eterna com Ele. Mais do que isso, essa reconciliação nos transforma em promotores da reconciliação neste mundo. Pergunta: uma vez que fomos reconciliados com Deus, a quem precisamos anunciar reconciliação? E com quem precisamos nos reconciliar hoje? Jesus morre e ressuscita para que experimentemos reconciliação e unidade, o que pressupõe a diversidade e a disposição de caminhar juntos na vida. Portanto, irmãos e irmãs, a minha oração é para que desfrutemos a paz com Deus. Paz que é produto da nossa experiência com a graça, com o amor e com a reconciliação. Que assim seja e um grande abraço para você.